Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero aqui fazer um convite todo especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Deixe também seus comentários. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 6 da classe de juvenis, a qual tem como tema a promessa de um Redentor. Na lição passada, nós estudamos sobre a justiça de Deus. Vimos aquilo que o próprio Deus aplica para com a humanidade com relação à justiça divina. E nós vimos que, através desta justiça, que ela é inerrante, a justiça de Deus que é perfeita, nós vimos ainda na lição passada que ele já tinha preparado um plano de salvação para a humanidade. E nesta lição nós vamos estudar com relação a esta promessa deste plano, que é o Redentor, a promessa de um Redentor, aquele que iria nos salvar dos nossos pecados, aquele que iria nos redimir para si, aquele que iria fazer com que a justiça de Deus se cumprisse na humanidade, através de quem? Através do seu Filho amado, Jesus Cristo. E esta promessa chegou, e nós vamos estudar isso ao longo das próximas lições. A leitura principal dessa lição está em Atos capítulo 10, versículo 43, que vai dizer o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos, o escritor Lucas está dizendo que todos os profetas anunciaram, deu testemunho com relação à promessa daquele que viria para salvar a humanidade. A promessa de Deus para redimir e para salvar a humanidade. E que todos que nele creem, aqueles que acreditariam no seu resgate, no sacrifício vivo do Messias, do Cristo, receberiam o perdão dos seus pecados. Por que, irmão Márcio? Porque a cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele próprio levou sobre ele, os nossos pecados. Nós não éramos merecedores de termos novamente comunhão com Deus. Agora, através da graça derramada por Jesus Cristo, pela fé, pela nossa fé nele, agora nós recebemos o perdão de Deus, com relação aos nossos pecados. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus imerecido, derramado por toda a humanidade, fez com que ele cumprisse, executasse esta promessa que ele tinha prometido para o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, a qual ele diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, profeticamente, o Senhor já começa ali a anunciar a salvação para toda a humanidade, aqueles que crescem no Filho de Deus, naquele que o próprio Deus enviaria para salvar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Mateus 1, 18 a 25, é a leitura bíblica em classe. Eu aconselho aos professores fazer esta leitura bíblica com seus alunos, que é de grande importância, para que os alunos possam fazer a ligação do texto que foi lido para os pontos que serão abordados nesta lição. A introdução vai dizer o seguinte: ao prometer um Redentor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, conforme eu falei para os irmãos, Deus não falou muito, apenas o suficiente. Não disse quando nasceria,
como, onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal, Deus não diz tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, outros detalhes foram surgindo na história. Meus queridos irmãos, a Bíblia, né, é um livro inspirado pelo Espírito Santo e que a revelação foi progressiva ao longo dos anos, Deus foi se revelando ao homem através das Sagradas Escrituras, e a promessa do Redentor, que lá em Gênesis não estava totalmente clara para a humanidade, acabou se revelando no ápice da revelação de Deus através das Sagradas Escrituras, através do Filho amado, né, Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo. Nós vamos ver aqui que ao longo da história, Deus foi continuando, foi cumprindo e foi revelando essa promessa, como nasceria, aonde nasceria, né, o que esta pessoa faria, né, e qual era, né, o seu testemunho aqui na Terra, se ele iria ser uma pessoa bem-sucedida ou se ele iria ser uma pessoa que iria sofrer, né, por toda a humanidade. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: um pouco da história. Expectativa da morte imediata. Deus havia dito que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus não fala sobre a morte espiritual, apenas, né? Deus não fala sobre a morte espiritual apenas. O contexto mostra claramente que se trata da morte física mesmo. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, pecam contra o Senhor, né, comendo do fruto proibido, eles não morreram imediatamente, mas a morte espiritual passou a habitar imediatamente dentro do seu ser. E o que é a morte espiritual, irmão Márcio? A morte espiritual é apenas a separação do homem para com Deus por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, o mundo entrou no homem e o homem se tornou corruptível. O homem se tornou, a natureza humana se tornou tendenciosa a pecar. E por causa do pecado, houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus. E a maioria dos teólogos e estudiosos denominam esta separação da comunhão do homem com Deus como a morte espiritual. Mas lá na frente, né, ao passar dos anos, Adão e Eva foram envelhecendo e após isto eles vieram a morrer fisicamente. Se eles tivessem continuado com a sua obediência a Deus, com certeza nós seríamos, melhor dizendo, eternos. Mas por causa do pecado que afetou a nossa natureza, hoje nós sentimos dores, cansaço, doença, né? Nós sentimos fadiga e o nosso corpo envelhece e a morte chega para todos que estão vivos hoje. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que todos os homens agora passam a morrer. Por isso que todos os homens passam a experimentar a morte. Mas eu quero fazer aqui uma observação para os irmãos, né, os professores, alunos, que além da morte espiritual, a morte física, também existe a morte eterna. E esta morte eterna alcançarão aqueles que, em vida, antes de morrer a morte física, não entregarem a sua vida por completo a Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele é o nosso intermediador entre Deus e os homens, conforme 2 Timóteo 2,5. Somente ele é o caminho, conforme João capítulo 14, versículo 6, que nos leva ao Pai. Né? Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Jesus Cristo é ele quem nos liga e que nos faz novamente ter paz com Deus por causa do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Promessa esta que o próprio Deus executou
através do seu Filho. Subtópico 2, o brilho da graça de Deus. A graça de Deus, porém, reluziu com muita intensidade naquele jardim, agora sombrio. Um grande clarão de Deus, em vez de fulminá-los impiedosamente, fez-lhes uma extraordinária e animadora promessa. Nasceria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Seria, a revanche da criação. Para ele, o próprio Deus, conforme Filipenses 2, 6, 7, a qual ele não teve, o próprio Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou-se a si mesmo e se fez forma de servo. Este texto está falando de quem? Jesus Cristo é o nosso Deus que se humilhou. Ele se vestiu de pele humana, andou sobre nós, andou no meio de nós, melhor dizendo, e ele começou a sentir as mesmas dores, Teve a graça de Deus de vir morrer no nosso lugar. E ele cumpriu esta promessa de maneira completa. Mateus 5,17 fala que ele cumpriu de maneira completa toda a lei, toda a condenação da lei em nosso lugar. Ele se fez pecador em nosso lugar. Ele veio sem pecado, mas levou sobre ele os nossos pecados, conforme Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo 4, 5 e 6. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, através do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário. Verso 3 vai dizer, subtópico 3, mas o que é um redentor? O que significa a palavra redentor e o que é este redentor? É o indivíduo que torna a ficar na posse de uma pessoa ou coisa que havia sido vendida. Esse tipo de resgatador era bastante comum na antiguidade em Israel. A Bíblia fala, por exemplo, da redenção de terras, casas e pessoas, conforme Levítico capítulo 25, 23. A redenção bíblica não envolve dinheiro, pois no Salmo 49, 8, lemos que não há dinheiro que pague a vida de alguém. Deus tomou esse tempo para explicar como salvar a humanidade perdida. Ou seja, Adão e Eva dá legalidade ao inimigo das nossas almas no Jardim do Éden. Eles, como feito por Deus de carne e osso, não cumpriram a lei de Deus naquela ocasião. E por causa do pecado, a serpente, o antigo Satanás, o inimigo das nossas almas, pegou sobre ele, teve então domínio e legalidade aqui nesta terra, porque o primeiro homem falhou com a sua comunhão com Deus. Era necessário, conforme Romanos capítulo 5, um segundo homem, um segundo Adão, o qual não seria como o primeiro era carnal, e o segundo tinha que vir do Espírito, tinha que ser espiritual. É por isso que o Senhor Jesus nasceu da Virgem Maria, concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente atuador que fez com que usasse Maria como instrumento de Deus para que o filho dele pudesse nascer. Quando Jesus nasceu, a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos que ele veio em espírito e ele veio sem pecado. E continuou e permaneceu sem pecado. Quando ele morre na cruz do Calvário, estende as suas mãos, com as mãos estendidas na cruz do Calvário, e diz, está consumado. Neste exato momento, ele vence o inimigo e fala para todos as hostes infernais que agora ele, como homem, conseguiu vencer, e agora todos aqueles que crêem nele terão a vida eterna.
O Senhor Jesus ressuscita num corpo, num corpo ressurreto, glorioso, e ascende aos céus. Neste momento, né, os céus recebem o primeiro homem ressuscitado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado em pele humana, dando então legalidade, né, para todos aqueles que agora crê, agora também possam ser ressuscitados, né, ou transformados, seu corpo transformado para estar com ele no céu. Ele disse após a sua ressurreição: é-me dado, a partir de agora, toda a autoridade nos céus e na terra. É por isso que nós precisamos de um Salvador e de um Redentor. Porque pelos nossos próprios méritos, as nossas próprias obras, nós não conseguimos fazer nada para agradar a Deus. É único e exclusivamente pela nossa fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que sofreu aqui nesta terra por amor a mim e por amor a você, meu querido professor, meu querido aluno que está nos assistindo neste momento. Ponto número 2. A necessidade de um Redentor. Por que um Redentor? Por que nós precisamos de um Redentor? A situação de Adão e Eva era muito complicada. A justiça de Deus exigia a morte deles, pois a alma que pecasse deveria morrer, conforme Ezequiel capítulo 18, verso 20. Havia então uma necessidade de derramamento de sangue, deles ou de outro, em substituição, como satisfazer a justiça de Deus. Se o Senhor os matasse, aquele lindo projeto que envolvia Adão e Eva estaria acabado. Mas Deus nunca perde, nunca erra. O seu plano sempre é perfeito e infalível. O livro de Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando nós olhamos para os sacrifícios do Antigo Testamento, em Levítico, nós entendemos que o povo recebia perdão durante um ano quando um cordeiro sem máculas era decolado e o sangue deste cordeiro era levado no lugar santíssimo, né? Na presença da Arca da Aliança. O próprio Deus descia ali, né, em forma gloriosa e recebia como um cheiro suave aquele sacrifício daquele cordeiro puro e imaculado. João Batista, quando nasce, ele disse, olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, como profeta do Senhor, entendeu que o próprio Deus estava agora preparando um próprio cordeiro, para que este cordeiro, né, que era o próprio Filho de Deus, um homem, pudesse então se sacrificar e então Deus poder perdoar de uma maneira permanente todos aqueles agora que nele acreditariam. É por isso que nós precisamos de um Redentor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não conseguimos agradar a Deus com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, que foi ele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele quem nos redimiu, que nos resgatou, né, do mundo das trevas, e agora, pela nossa fé nele, pela nossa confiança nele, nós alcançamos os portais celestiais. Nós iremos alcançar os portais celestiais. Subtópico 2 vai dizer o seguinte: Deus sabia o que fazer. O Senhor sabia sobre a queda antes de acontecer. E por que o Senhor não impediu? Porque era necessário que o homem tivesse liberdade de escolha. Todos nós sabemos que o homem tem livre-arbítrio, liberdade de escolha. Ele pode escolher entre o bem e pode escolher em fazer o mal. O homem tem essa liberdade. E o próprio Deus nos concedeu esta liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Né? Nós temos liberdade de escolher aquilo que nós queremos fazer com a nossa vida. Porém, o próprio Senhor ele nos exorta e ele nos ensina através da palavra de Deus para que nós possamos escolher, né, a vida de comunhão com ele, porque há uma eternidade a cumprir, a acontecer, e essa eternidade ou ela é
aos pés do Senhor, junto de Deus, ou é distante do Senhor, distante de Deus. E todos nós queremos passar essa eternidade com o Senhor. Ele nos deu este livre-arbítrio porque ele não queria fazer pessoas que ele ordenasse, pessoas que fossem homens que fossem robôs virtuais, robôs que apenas obedecessem o comando do Senhor. Sendo assim, nenhum seguiria ele, nenhum obedecia a ele por amor, mas obedecia a Deus por causa do comando e por causa do mandamento. E o Senhor, como ele é um Deus amoroso, ele quer que nós servimos a ele de livre e espontânea vontade. É por isso que nós precisamos, entregar a nossa vida ao Redentor. É por isso que nós precisamos de um Salvador das nossas vidas, porque isto é necessário. Subtópico 3, trajetória de descendência da mulher. Uma descendência perseguida. A serpente sempre perseguiu os descendentes da mulher. Desde o primeiro, Caim, talvez a serpente acreditasse que Caim seria aquele que lhe destruiria. Não era, mas a perseguição do mal contra a serpente da mulher perseguiu Abraão, Isaque, Jacó. Todos sofreram as mais terríveis tentações com as mesmas características realizadas no jardim, além de outras bem distintas. O próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo, e lá no deserto ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, a antiga serpente, Satanás, ele tentou tentar Jesus Cristo, fazer com que Jesus Cristo pudesse então se render a ele, se render a Satanás. No deserto, o próprio inimigo usou da palavra, usou da sua autoridade para persuadir e tentar fazer Jesus desistir do plano da salvação. E esta antiga serpente, que é Satanás, ela desde o Jardim do Éden, ela vem perseguindo os cristãos, vem perseguindo o povo de Deus. Não é de agora. Jesus falou em João 10:10 que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão este que Jesus fala aqui neste sentido, ele está falando da influência maligna sobre uma determinada pessoa que o próprio inimigo influencia a ele fazer estas coisas. Há estudiosos, teólogos que dizem que aqui não fala de Satanás, mas nós entendemos que a ação maligna está aqui agindo, que o inimigo ele tenta fazer de tudo para que o cristão não se aproxime de Deus, Ele tenta fazer de tudo. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: uma descendência protegida. Deus sempre protegeu a descendência de Eva. Nos momentos mais difíceis, o Senhor preservou uma semente santa da mulher, para dali nascer o Redentor. A família de Jacó, por exemplo, para não morrer de fome, foi sustentada por Deus no Egito. José disse: foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Gênesis 45, versículo 5. Aqui nós vemos aqui que José, Deus preparou o seu caminho para que lá no futuro ele pudesse salvar a sua vida, e não somente a sua vida, mas também a vida dos seus irmãos. Os seus irmãos foram protegidos por ele, porque ele foi reconhecido por Faraó, se tornou governador do Egito, e através da fome, da seca que aconteceu naquela região, José salvou a vida dos seus irmãos, a proteção de Deus estava sobre aquela pessoa, provando aí que Deus sempre protegeu a descendência da sua semente, que um dia receberia Jesus Cristo de Nazaré. Quarto ponto, a promessa de um Redentor na história. O proto-evangelho. O texto de Gênesis 3,15 foi o primeiro sermão pregado na superfície da terra, a qual teve o próprio Deus como pregador, e o auditório foi composto por Adão e Eva e a serpente.
A plateia que estava envolvida no mais importante conflito cósmico, né? Deus não falou da morte iminente, mas de vida e de vitória no futuro. Três pessoas, três protagonistas estavam no momento da maior pregação de Deus, que era Adão, Eva e a serpente. Esses três sofreram consequências, né? Consequências por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, desobediência àquilo que Deus queria que eles fizessem. Porém, isto nos mostra que Deus, através já do início, ele já começou a anunciar o evangelho, as boas novas de salvação, que mesmo diante do homem caindo, ele já tinha preparado um escape, ele já tinha preparado, né, uma promessa que livraria nós dos nossos próprios erros, dos nossos pecados, né, dos nossos, porque ele sabia que nós lá na frente não iríamos, né, conseguir obedecer a sua vontade. Por isso ele é um Deus de amor e é um Deus de justiça. Ele pratica a sua justiça e pratica o seu amor para conosco. O que os profetas falaram, né? O que os profetas falaram a respeito desta promessa do Redentor? Todos os profetas falaram sobre a vinda de um Redentor. Por exemplo, conforme Atos 10, 43, né? Que é a nossa leitura principal. As profecias são abundantes em toda a Bíblia, né? Mencionaram o lugar do seu nascimento, conforme Malaquias 5:2, que era em Belém. Falaram também sobre a estrela que brilhava por ocasião da chegada do Redentor, Números 24:17. Quem seria sua mãe foi profetizada também, né? Que seria uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14. O lugar onde ele viveria, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Como seriam os seus modos de viver, né? Como seria a sua maneira de viver, Isaías 42, verso 1 e 4. Quais seriam os seus milagres? Isaías 35, 5 e 6. E o seu ministério também foi anunciado por Isaías capítulo 61, verso de 1 a 3. Enfim, até como seria a sua sepultura, né? Conforme Isaías 53, verso 9. Isso são apenas alguns textos que mostram como o Messias viria ao mundo e como ele salvaria, né? Quais seriam as características que identificariam este Redentor da humanidade. Subtópico 3. O Redentor prometido. Quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho próprio, que veio como filho de uma mãe humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4, onde o próprio apóstolo Paulo, ele fala que na plenitude dos tempos, né, vendo então a plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu filho amado Jesus Cristo. O ápice da revelação humana estava agora, a própria palavra encarnada, conforme João capítulo 1, versículo 1, estava agora encarnada em uma pessoa. A palavra de Deus, o próprio Deus agora estava andando entre nós e agora anunciando que ele era o resgatador da humanidade, que ele era o Cristo, que ele tinha vindo para salvar a humanidade, para libertar os cativos, que ele tinha vindo para poder libertar os oprimidos, para dar descanso a todos aqueles que estavam cansados. E este Redentor prometido chegou até nós e viveu no meio de nós, morreu a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está no céu, intercedendo por cada um de nós. E ele nos deu um presente, o seu Santo Espírito, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que nos mostra, através do nosso amor para com Deus, aquilo que ele quer que nós façamos, aquilo que ele quer, como é que ele quer que nós agimos. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos com este rápido comentário nesta lição. A lição número 7, que nós estaremos estudando na próxima semana, vai falar da encarnação do Redentor e nós entraremos com maior detalhes a respeito da vinda gloriosa do nosso Deus, de Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz
e até a próxima. Se você ficou até aqui, gostou deste comentário, deixe seus comentários aqui. Irmão Márcio, eu fiquei até aqui porque eu leio todos os comentários e eu sou muito grato pela vida de cada um de vocês, tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.